Ok, vamos mergulhar nisso. E se existisse uma espécie de linguagem matemática secreta? Um código fundamental que está, sabe, costurado na própria estrutura da realidade. Uma teoria bem interessante sugere que essa linguagem não está escondida em livro antigo nenhum, não. Ela está bem aí, na nossa frente, o tempo todo. Desde as galáxias gigantescas até os menores desenhos que a gente vê na natureza. Para a gente começar a decifrar esse tal código, vamos dar uma olhada em 3 exemplos. E assim, à primeira vista, eles parecem vir de mundos completamente diferentes, nada a ver um com o outro. Mas o segredo, a chave, está justamente em encontrar o que eles têm em comum. Primeiro, vamos lá pro macro, pro gigante. Imagina só as espirais lindas, imensas de uma galáxia, girando a milhões de anos de luz de distância. É uma estrutura numa escala que, sério, a nossa cabeça mal consegue entender. Agora a gente traz a escala lá de cima para cá, para a Terra, bem pertinho da gente. Dá uma olhada em como as sementes se arrumam no miolo de um girassol. É um desenho lindo, super detalhado, que a gente vê por aí, às vezes sem nem reparar direito. E por fim, a gente traz a escala para mais perto ainda, para dentro do corpo humano. As proporções dos ossos na nossa mão. Agora fica a pergunta, né? O que diabos poderia conectar essas 3 coisas tão diferentes? Uma galáxia, um girassol e uma mão. Então, a resposta, segundo essa teoria, está num conceito chamado geometria sagrada. O que é isso? É basicamente a ideia de que existe um conjunto de regras, de padrões universais que comandam o jeito como as coisas se formam e crescem em todo o universo. Bom, a nossa investigação aqui começa com a primeira pista e talvez a mais famosa de todas. Um único número. E olha, é um número que os defensores dessa teoria dizem ser nada mais, nada menos que a assinatura digital de Deus. É forte, hein? E tá aí ele. 1,618 e continua, conhecido como Φ. Atenção, hein? Não é o famoso pi, aquele da matemática da escola que serve para calcular o círculo. É Φ, com F. E a teoria apresenta esse número como uma constante fundamental, que simplesmente aparece nos lugares mais inesperados. Tá, mas o que é essa tal de proporção áurea ou φ? Basicamente, é uma razão matemática. A ideia é que quando as coisas são divididas seguindo essa proporção, o resultado é agradável aos nossos olhos, sabe? Esteticamente bonito e também estruturalmente forte. É como se fosse um princípio fundamental do design do universo. Agora, a parte realmente impressionante são os exemplos concretos que a fonte traz. A afirmação é que o φ aparece em todo lugar. Saca só. Na proporção entre abelhas fêmeas e machos numa colmeia, na espiral de crescimento da concha de um caramujo, nas proporções da nossa própria mão, dos pedacinhos dos dedos para o dedo inteiro, na razão entre a nossa altura total e a altura do umbigo até o chão. E lembra do girassol? Tá lá também. É como se tudo supostamente seguisse essa mesma razão matemática. Certo, vamos para a próxima pista para ver onde essa história vai dar. Deixando o Φ um pouquinho de lado, a fonte aponta para outro número que parece ser uma assinatura que se repete o tempo todo no projeto da existência, o número 7. E aqui a gente vê bem essa ideia. A alegação é que o número 7 não é por acaso. Pensa bem, os 7 mares, as 7 cores do arco-íris, as 7 aberturas na cabeça humana, 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e a boca. E tem mais, como os 7 órgãos vitais, as 7 camadas da atmosfera. A ideia é que isso tudo aponta para um padrão intencional, sabe? Não é só coincidência. Agora a gente chega na terceira e última pista. E essa talvez seja a mais, uau, a mais visualmente incrível de todas. Os fractais. O conceito principal aqui é a autossimilaridade. Que nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Formas supercomplexas são, na verdade, feitas a partir de regras bem simples que são repetidas de novo e de novo e de novo, infinitamente. E esse exemplo aqui é perfeito. Olha só o padrão das ramificações dentro de um pulmão humano. Agora olha para os galhos de uma árvore. De acordo com a fonte, isso não é só uma semelhança, tipo, parece um pouco. Não, é o mesmíssimo padrão fractal funcionando em 2 escalas, em 2 mundos totalmente diferentes, o da biologia e o da botânica. E aqui, a ideia de autossimilaridade vai para o extremo. De um lado, a rede de um neurônio do nosso cérebro, do outro, a estrutura do universo em larga escala com os aglomerados de galáxias. A semelhança visual é chocante. E para quem defende a geometria sagrada, isso aqui é uma prova de que existe um princípio de design que une tudo.
Mas como é que uma coisa tão complexa pode surgir do nada? O triângulo de Sierpinski, que a fonte cita, é um jeito ótimo de entender. Pensa assim, você começa com um triângulo. Aí você tira um triângulo menor, de ponta cabeça, do meio dele. Agora você tem outros triângulos menores. O que você faz? Repete o processo em cada um deles. E de novo, e de novo. Quando você vê, ao repetir essa regrinha boba, surge um padrão de uma complexidade infinita. Igualzinho na natureza. Certo. Então, qual é a grande conclusão? A gente junta as pistas. De acordo com a teoria da geometria sagrada, a proporção áurea, o número 7 aparecendo toda hora e os padrões fractais não são coisas separadas aleatórias. Elas trabalham juntas. O φ define a proporção ideal. Números como o 7 marcam a frequência. E os fractais descrevem um método de crescimento. Juntas, essas coisas seriam a gramática dessa linguagem universal. E isso leva a uma conclusão filosófica bem profunda. A fonte propõe uma espécie de hierarquia, uma ordem de chegada das coisas. Ela argumenta que a revelação mais antiga de todas não é um livro, mas a própria natureza, a tal da geometria sagrada. Depois disso, teria vindo a consciência, o nosso código moral interno, e só bem depois, a mais recente de todas, é que vieram os textos escritos, as bíblias de papel e tinta, os livros de filosofia. E essa frase resume tudo. A mais antiga de todas as Bíblias é a geometria sagrada. A ideia aqui é que muito antes de alguém escrever uma única palavra, o universo já estava se comunicando, mostrando suas leis, sua ordem, através da linguagem universal da forma, do padrão e da proporção. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente ficar pensando. Se a gente aceita essa premissa da fonte, de que existe um código, uma linguagem matemática costurada em tudo, das estrelas até as nossas células, a grande questão que fica é: qual é a mensagem? O que será que o universo está tentando dizer? Este vídeo é apenas um resumo de um estudo mais amplo e aprofundado. Clique no vídeo para saber mais.